ver, hein? E Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo no Maracanã, líder contra vice-líder. Flamengo pode abrir 7 pontos de vantagem na liderança se ganhar. Vai ser um jogão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Ô Jupa, rolou parabéns hoje aí no Flamengo, cara? Parabéns, um ano de Felipe Luiz no comando. Boa tarde pra você, Escobar, boa tarde pra todo mundo. O Flamengo se reapresentou hoje um pouquinho mais cedo aqui no Ninho do Urubu, né? Depois da folga após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas e início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, tá todo mundo à disposição para o jogo de quinta. O lateral esquerdo Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, ele volta à lista de relacionados. Agora há pouco, Escobar, Felipe Luiz foi homenageado pelo clube e recebeu uma plaquinha por ter completado um ano no comando do Flamengo, né? Depois do Jorge Jesus, que passou por aqui entre 2019 e 2020, ele foi o primeiro treinador a passar esse período no comando. E depois um pouco antes do Felipe Luiz, teve entrevista do meia Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. O Carrascal, ele disse que está muito feliz com o momento que ele está vivendo no Flamengo, está bem adaptado, disse também que ele pode jogar em qualquer posição que o Felipe Luiz quiser e fez um afago ao Arrascaeta. Disse que foi muito bom jogar com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade, ele que chegou, né, para ser o substituto do Arrascaeta. Volto com você, Escobar. Ele pode também ser o substituto, joga mesmo, hein? Carrascal entrou muito bem. Fábio Jupa, notícia de lupa. Um abraço pra você, queridão. Na conta do Felipe Luiz, assim, tal como em alguns jogos o Flamengo não vai jogar bem e vai vencer, sim, em outros jogos o Flamengo vai jogar bem e não vai vencer. Isso faz parte. Estamos falando de um campeonato que tem 38 rodadas. E a vitória do Flamengo ontem, embora pra muita gente não foi uma vitória merecida, mas o que importa é bola na rede. No primeiro tempo a gente pôde ver um Flamengo irreconhecível. Mas eu nem vou entrar no debate do parte física, porque vários jogadores que começaram essa partida não foram titulares na quinta-feira. Então, assim, eu acho que o problema do Flamengo no primeiro tempo não foi a parte física, foi a parte tática, porque o Dorival Júnior, ele pegou o Felipe Luiz de surpresa quando ele recua o Ranieri como zagueiro. E aí a gente pôde ver o Carrascal, que foi uma grande novidade, e pra mim, uma novidade assertiva do Felipe Luiz, e depois a gente vai falar sobre o Carrascal. O Carrascal estava perdido na marcação, ele não sabia em quem ele dava combate, se era no Ranieri, que estava atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou se era no lateral esquerdo do Corinthians. Então, a todo momento, a gente podia ver o Arrascaeta, o Carrascal olhando para o Felipe Luiz, falando assim, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto isso, o Corinthians tirava proveito em lançamentos com o Yuri Alberto, inclusive tirando proveito também da má fase do Léo Ortiz e também do Léo Pereira. Esses dois zagueiros, eles não estão vivendo os melhores momentos. E o Yuri Alberto, ele teve muitas oportunidades para poder balançar a rede. E não só no pênalti, que eu acho que assim, ele cometeu um erro absurdo na cavadinha, e depois a gente também pode falar sobre isso. Mas o Corinthians, ele teve muitas chances no primeiro tempo de matar o jogo. E quando você joga contra o Flamengo e você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, não tem jeito. Uma hora isso pode voltar contra você. E no segundo tempo, o Felipe Luiz, através de substituições e obviamente orientando os jogadores, ele ajustou a parte de marcação do Flamengo, ajustou essa parte tática e com isso o Flamengo conseguiu ser melhor em campo. Tanto é que finalizou mais que o Corinthians no segundo tempo, conseguiu, tomou um gol aos 2 minutos, isso precisa ser dito, mas o time não se perdeu, ou seja, continuou focado na partida, conseguiu um empate com o Arrascaeta em um golaço, gol de craque mesmo, que é extremamente difícil. Quem já jogou um pouquinho de futebol sabe como é difícil fazer o gol que o Arrascaeta fez, conseguiu um empate aos 9 minutos, e aí, através de um banco de reservas maravilhoso, o Felipe Luiz conseguiu melhorar ainda mais a equipe, colocando Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Alexandro. Então, assim, são jogadores que a gente está falando aqui que seriam titulares em vários outros clubes, mas começaram no banco de reservas, entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Então, essa vitória do Flamengo é uma vitória de time que vai brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador, porque ele percebeu onde ele errou, tentou ajustar ainda no primeiro tempo sem as substituições, no intervalo ele teve tempo para orientar os jogadores, orientou os jogadores, o time melhorou na parte tática e com isso conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Corinthians, que é muito difícil vencer dentro da Arena Neoquímica, a gente sabe disso. Mas repito, quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não
não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, assim, foi uma vitória que eu boto sim na conta do Felipe Luiz, ele mostrando novamente que entende muito de futebol. O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona, o Guinegão pressiona, Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram o Flamengo, com uma questão física, ter dificuldade com a bola no pé. Como o esperto Dorival, Exato. Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava num programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi, ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Veneto Vamos botar na tela? E ele cava de forma errada, olha a força que a bola vai. Gente, pra você que não viu, olha o que aconteceu. Um pênalti, tava 0-0 ainda no primeiro tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar. Ou seja, errado, ele errou a cavadinha, ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não matar jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, tava claro para mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem pra mim ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia-direita. E mesmo assim a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro que vale. Porque se tivesse do jeito vale a pena. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E o Felipe Luiz sabe. Ele sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo para esse debate aqui. Porque o Carrascal, ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. Exatamente. Por que ele fez isso? Porque o Felipe Luiz entendeu que o Carrascal pode agir dessa maneira, pode atuar dessa maneira. O treinador serve para isso, né? É isso, exatamente. Quando tem um bom treinador, ele vai conseguir tirar proveito de todos os jogadores que ele tem à disposição dele. É por isso que, respondendo a sua pergunta, claro que vale a pena ter um elenco. Desde que você tenha esse treinador para poder dirigir essa Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari e esse cara não tem a carteira para dirigir a Ferrari. Entende a analogia que eu tô fazendo? E o Felipe Luiz, ele sabe isso, cara. E o detalhe, ontem, a mudança tática dele, ele percebeu que o Dorival pegou ele de surpresa, recuando o Ranieri, mas quando ele muda para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Então, eu vejo muita gente falando assim, os jogadores estavam... Não, os jogadores não estavam cansados. Fisicamente falando, eu acho que o problema não foi a parte física. Tanto é que eu repito aqui, os jogadores que começaram a partida nem jogaram tanto quanto
contra o Estudiantes. O grande problema no primeiro tempo do Flamengo e a mudança da água para o vinho é a parte tática. E é aí que eu quero elogiar o Felipe Luiz, porque ele entendeu isso e soube rapidamente melhorar, ajustar. Porque tem treinador que pode até entender, mas até você ajustar na base da conversa 15 minutos de intervalo é geralmente muito difícil. É assim. Quando o Flamengo joga, geralmente é assim. O seu 11 inicial, ele tem que ser um 11 perfeito. E a maioria dos times, eles têm mais um 11 inicial do que 18, como o Flamengo tem. O Corinthians ontem entrou com um 11 inicial que competiu. Quando as trocas começam a acontecer e o Felipe Luiz faz as mudanças porque leu o jogo, a discrepância é muito grande, gente. É muito grande. Ele coloca o Thales Magno, o Kaká, aí ele coloca um garoto da base na lateral esquerda e o Corinthians faz isso aqui, ó. Sendo que o Corinthians já estava desfalcado. Exato. Né? E o Flamengo faz isso aqui, ó. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte: se o jogo termina empatado ontem, Vene, você acha que não estaria todo mundo massacrando o Felipe Luiz? Sim, pô. Com certeza. Sobretudo por conta do primeiro tempo. Só o primeiro tempo contra o Corinthians vai ser difícil a gente ver algo pior. Sabe por quê? Foi o primeiro tempo em que nada deu certo. O Flamengo teve a menor posse de bola, coisa rara da gente ver. O Flamengo finalizou uma vez aos 40 minutos do primeiro tempo, errou muito passe, algo que eu ia mencionar aqui. Então foi um primeiro tempo irreconhecível, até no ponto de vista individual. Sim. E eu repito, para mim o Léo Ortiz, ele precisa voltar a ser o velho e bom Léo Ortiz. Porque ontem, inclusive no gol do Yuri Alberto, ele tomou um drible que dificilmente a gente vê o Léo Ortiz tomando, mas foi no início do segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo ontem, eu acho que dificilmente a gente vai ver algo melhor. Se o Corinthians tivesse feito as oportunidades, o Flamengo não teria a chance de virar o placar. Se o Corinthians fizesse é efetivo, ele sai com pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Pelo menos. Você tá sendo bonzinho. Pelo menos. Poderia ser 3. O Yuri perdeu uns 3 gols. O de pênalti, uns 2 gols assim. Ele poderia ser 3. Eu acho que o ponto do que você falou, Fernanda, ele é diferente justamente por conta disso. O Flamengo hoje ele tem 18 jogadores titulares. Ele pode utilizar 18 jogadores. Então talvez no primeiro tempo você consiga criar uma dificuldade para aquele time que está jogando. Só que no segundo tempo hoje você tem 5 trocas no futebol. E aí com 5 trocas ele consegue mudar a característica inteira da equipe. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Roberto Firmino deseja retornar ao futebol brasileiro, e o Flamengo observa com atenção essa movimentação do atacante. O jogador entende que uma volta ao Brasil pode recolocá-lo em evidência e aumentar suas chances de ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, principalmente em um momento de reconstrução visando a Copa do Mundo de 2026. Dentro desse cenário, o Flamengo aparece como a melhor opção no mercado nacional, já que o clube segue seu planejamento para reforçar ainda mais seu elenco na próxima temporada. O técnico Felipe Luiz, que hoje comanda o rubro-negro, conhece bem Firmino por já ter enfrentado o atleta em diversas oportunidades na Europa e teria dado o aval para a diretoria avançar nas negociações. A ideia da direção flamenguista é oferecer um contrato de 2 temporadas ao atacante, um movimento liderado por José Botto que vem se destacando pela estratégia usada no mercado. O dirigente entende que Firmino pode ser a peça-chave para elevar o nível ofensivo do time e ao mesmo tempo entregar experiência em jogos decisivos. A volta do atacante ao Brasil seria vista não apenas como um reforço técnico, mas também como uma jogada de marketing de grande impacto, visto que Firmino tem forte identificação com o torcedor brasileiro após anos de destaque no Liverpool e ainda mantém grande respeito internacional. O Flamengo entende que esse é o tipo de contratação que fortalece o projeto do clube de se manter protagonista tanto no cenário nacional quanto internacional. As conversas devem avançar nos próximos meses e a diretoria já se movimenta para alinhar os detalhes salariais e o tempo de contrato. Tudo dentro de um planejamento financeiro que permita a chegada de Firmino sem comprometer o orçamento. O atacante, por sua vez, enxerga no Flamengo um ambiente favorável para se readaptar ao futebol brasileiro, disputar títulos e retomar sua posição de destaque junto à seleção. Esse possível acerto entre as partes já gera expectativa na torcida que sonha em ver o jogador vestindo o manto rubro-negro no Maracanã. A negociação ainda depende de ajustes finais, mas a vontade de Firmino em voltar e o interesse real do Flamengo aproximam cada vez mais a possibilidade de um desfecho positivo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Roberto Firmino será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!